A graça e paz, povo de Deus, o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia do Senhor. E hoje eu quero trazer para você um capítulo muito lindo que eu achei aqui no livro dos 30 dias para se tornar uma mulher de oração, de Stormy O'Martion. É isso mesmo, capítulo 27, ele vai ter como título assim: Jejue e ore para vencer. O jejum e a oração ao Senhor consistem numa das coisas mais poderosas a se fazer. Creio que se trata de uma disciplina espiritual tão importante que não vejo como seria possível vivenciar a liberdade total, plenitude completa e sucesso verdadeiro sem ela. Jejuar é tomar a decisão de não comer por um período específico para dar às costas aquilo que a sua carne mais deseja. É colocar Deus no centro de tudo. O jejum aleva um conhecimento maior do Senhor e abre caminho para a atuação mais poderosa do Espírito Santo em sua vida. Mais de 25 ótimos motivos para jejuar podem ser encontrados em Isaías 58, e qualquer um deles já seria razão suficiente para aderir a essa disciplina espiritual. Somente no versículo 6 há 4 grandes motivos. Primeiro, soltar as correntes da injustiça. Sempre que o inimigo prender você, o jejum a soltará e operará liberdade em sua vida. É como se o Espírito Santo derramasse o óleo da unção sobre você e o inimigo não conseguisse segurá-la. Por meio do jejum e da oração, você encontrará liberdade de forma mais rápida e completa. 2. Desatar as cordas do jugo. O jejum é um caminho para nos livrar de qualquer jugo que carreguemos. Todos os dias pode haver jugo sobre nossos ombros que não somos criados para carregar. E o jejum acompanhado de oração é a melhor maneira de levantar esses pesos. 3. Pôr em liberdade os oprimidos. A libertação quando você jejua. Mesmo se ela não ocorrer durante o jejum em si, a oração e o jejum abrem caminho para isso. 4. Romper todo o jugo. Romper o jugo significa liberdade de qualquer restrição colocada em você pelo inimigo, pelos outros ou por sua compreensão limitada do que é de fato a liberdade em Cristo. Existe um ponto de interrogação no final, porque o versículo inteiro é uma pergunta. Deus está perguntando: não é isso que o Senhor quer ver acontecendo quando você jejuar? Deus está dizendo que não quer que jejuemos apenas para nossa voz seja ouvida, mas sim para nos humilharmos diante dele, a fim de que ele realize essas coisas em nossa vida. Isaías 58, versículo 4 e 5. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel 2:12. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas em minha vida. Nunca aconteceu de eu jejuar, orar e não vivenciar algum tipo de ruptura na minha vida ou na minha das pessoas que estavam orando. Jesus disse que existe algumas espécies de amarras espirituais que só podem ser eliminadas por meio do jejum. Marcos 9:29. Creio que esse foi um aspecto extremamente importante da minha libertação. Todos os motivos para o jejum que citei acima, com base em Isaías 58, versículo 6, descreve com pontualidade o que aconteceu comigo de maneira inegável. Desde então, o jejum periódico tem influenciado todas as áreas do meu ser físico, mental, emocional e espiritual, e fará o mesmo por você. Quando quiser minar qualquer plano do inimigo, do maligno, que estiver tentando construir uma fortaleza em sua vida, ou deseja que um jugo seja tirado dos seus ombros, ao sentir necessidade de liberdade e ruptura, não só em sua vida, mas também na vida de pessoas que ama, o jejum e a oração realizarão tudo isso. O jejum é um passo de obediência. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Do contrário, você apenas estará numa dieta radical. Você se priva do alimento por um período específico a fim de se dedicar à oração e se concentrar em Deus. Do mesmo modo que a Bíblia não é simplesmente um livro de história, o jejum não é apenas uma prática antiga, para a qual olhamos, agradecemos ao Senhor por não precisar mais cumprir. Ela é tão relevante e crucial para uma vida de sucesso verdadeiro como sempre foi.
Jesus disse: quando jejuarem, Mateus 6,16, grifo da autora. Ele não falou se algum dia sentirem vontade de jejuar. Deus sabe que o maior prazer de todos nós é comer. Ninguém se sente vontade de parar de comer e se negar para quando fazermos isso. Damos um passo de obediência ao Senhor para a sua glória e mostramos no nosso corpo quem está no controle. O jejum quebra o domínio do inimigo sobre sua vida, a fim de livrá-la de qualquer coisa que amarre. Por exemplo, maus hábitos de saúde, processos de pensamentos obsessivos e emoções negativas podem ser quebradas por meio do jejum e da oração. Essa tem sido a minha experiência pessoal. O jejum ajuda a ganhar força espiritual, a limpar o seu coração e lhe dar clareza. Você pode receber revelação de Deus que dará o conhecimento necessário para solucionar problemas específicos. À medida que se aproximar do Senhor, você ouvirá falando ao seu coração sobre a direção correta para a sua vida, ou enxergará a maneira de superar uma situação difícil. Jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdra 8:23. Quando tiver necessidade de resistir a pecados ou tentações de qualquer tipo, o jejum quebrará a corrente de encanto sobre você. Se sua vida parecer fora de controle, o jejum e a oração a colocarão de volta sob o controle do Senhor, eliminando a confusão. À medida que jejuar e orar, ou depois que o jejum terminar, você sentirá o poder de Deus fluindo com mais intensidade em seu interior. O jejum acompanhado de oração é um dom e um privilégio concedido pelo Senhor e influenciará positivamente todos os aspectos da sua vida. Nem sempre você sentirá desejo de jejuar, mas todas as vezes que fizer, ficará muito feliz por causa da vitória espiritual incrível que vivenciará. O que fazer durante um jejum rápido? Neste livro, abordarei apenas os jejuns rápidos de 20 a 36 horas. Se Deus chamar a jejuar mais tempo, procure um livro específico sobre o assunto para ter orientação de como realizá-lo com êxito. Antes de tudo, ore sobre o jejum. Pergunte a Deus: quanto tempo devo jejuar? Peça ao Espírito Santo que a conduza na prática, a fim de que você aproveite esse período para orar sobre coisas nas quais não pensaria de outra maneira. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. Se você é novo nessa prática, comece apenas jejuando durante o período de uma refeição. Use o tempo para orar. Não fique impaciente esperando resultados. Não diga: estou jejuando há 45 minutos e ainda não sinto que nenhuma fortaleza maligna de Satanás foi quebrada na minha vida. Dê tempo a Deus. Talvez você não perceba nada durante o jejum e só comece a ver resultados nos dias ou nas semanas seguintes. Quando estiver jejuando, beba muita água pura. Caso sinta fraco, prepare um caldo de legumes. Coloque uma cebola, uma batata, 2 cenouras, 2 talos de salsão, todos limpos, descascados e cortados em pedaços, numa panela com 1 ou 2 litros d'água. Deixe cozinhar por cerca de 1 hora antes de tomar o caldo. É preciso estar saudável e forte para jejuar. O caldo poderá ajudá-lo. Com o tempo, você não necessitará mais dele. Deus sabe o que você é capaz de fazer, então faça o que pode. Se você só consegue jejuar uma refeição por semana, tomando caldo de legumes, faça isso. O importante é negar a si mesmo. Aquilo que a sua carne deseja a fim de fazer o que Deus quer. Provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34:8. Toda vez que você jejuar, leia Isaías 58, 6, 14. Inclui o texto no final deste capítulo. Nesta passagem, Deus descreve o tipo de jejum que ele deseja, o que quer realizar por meio dele. Os versículos a lembrarão do motivo primário do jejum e do que deve fazer enquanto jejua. Além disso, revelarão quais serão as suas recompensas. Por exemplo, prontamente surgirá a sua cura. Você clamará ao Senhor e ele responderá. Ele o guiará constantemente, satisfará os desejos do teu coração, fortalecerá os teus ossos e muito mais. Isaías 58, versículo 8 ao 11. Toda vez que leio essa parte da Bíblia, inspiro-me mais em vez de jejuar, de maneira ainda mais profunda. Sei que o mesmo ocorrerá com você. Se tudo que precisar ser realizado na vida pudesse ser feito sem jejum, por que então Jesus teria jejuado?
Se houve alguém que talvez não tivesse necessidade de jejuar, essa pessoa seria Jesus. Mas ele sabia que o jejum era a única maneira de ver alguma coisa acontecer. Depois de voltar do jejum de 40 dias, Cristo deu o seu ministério de cura e milagres. Se ele precisou jejuar, quanto mais nós para realizarmos um ministério poderoso. O jejum prepara você para um toque novo de Deus em sua vida. Muitos grandes personagens da Bíblia jejuaram logo antes de grande avanço espiritual. O mesmo acontecerá com você. Você está pronta para progredir? O poder da oração. Senhor, eu te peço que me ajudes a jejuar e a orar para a tua glória. Capacita-me a deixar de lado a minha atividade preferida, comer o alimento que providenciaste para mim, para te exaltar acima de tudo da minha vida. Mostra-me com o que frequência e por quanto tempo devo jejuar e me habilita para fazê-lo. Ajude-me a ficar bem e forte o suficiente para jejuar da maneira que desejas para mim. Muito obrigada, porque quando o jejuo, tu quebras as fortalezas do inimigo em minha vida e solta todas as correntes da maldade. Peço que estilhasse qualquer pensamento errado ou obsessão dentro de mim. Liberta-me dos fardos pesados que tenho carregado. Quebra todo o jugo da opressão na minha vida. Mostra-me sobre o que orar e quando estiver jejuando. Revela-me formas de orar que ainda não compreendo. Ajuda-me a fazer o possível para ajudar os outros a alimentar os famintos. Mostra-me de que maneira estender as mãos aos aflitos, sofredores. Ajude-me a honrar o sábado, o teu santo dia, fazendo aquilo que honra a ti, sem seguir os meus caminhos e fazer o que eu quero. Ajuda-me a querer o que tu queres. Obrigada, porque enquanto jejuo, tu cuidas de detalhes da minha vida e me orientas. Sou grata por a minha luz irromperá com a alvorada, e prontamente surgirá minha cura. Isaías 58, 8. Obrigada, porque quando eu clamo, tu responde. Isaías 58, 9. Em nome de Jesus, amém. Poder da palavra. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, por liberdades oprimido, romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar-lhe o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusou ajudar o próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, o que a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, sem renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte de cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. É o Senhor quem fala. Isaías 58, 12, 14. Amém?